Bom, recentemente eu fiz algo que eu já não fazia há algum tempo, que é assistir um debate. Fiz porque um amigo meu me recomendou, disse que teria algo de interessante a ser visto. Eu acabei acatando, eu concordo que é um pouco tentador, assim, eles fazem para ser tentador, né? Os títulos e as thumbnails e tudo mais. Mas esse debate não foi diferente dos outros, inclusive foi muito pior. Que, no caso, foi o debate entre o Nogué e o maior QI do Brasil. E assim como todos os outros debates que eu já vi, eu simplesmente não consegui tirar nada de interessante da conversa. Não consegui aprender nada. O que eu esperaria que as pessoas já entendessem. E se não entendem, eu esperaria que as pessoas efetivamente tomassem alguma decisão a respeito disso. Porque eu não sei se ainda existe alguém que acredita que esses debates possuem algo de construtivo. Eu acho que toda hora, na verdade, as pessoas tentam ficar. Eu quero crer que as pessoas já sabem que é praticamente só show. É praticamente só entretenimento. E entretenimento barato. Mas talvez, mesmo nesse debate dos Nogué, eles sempre acabam tentando vender como se fosse assim um pouco melhor, né? E daí vão inventando aquelas regrinhas, aquelas dinâmicas que supostamente deveriam tornar a coisa mais profissional, um debate de ideias para chegar à verdade e tudo mais. Mas é sempre a mesma coisa, eles só inventam uma fórmula diferente para vender o mesmo entretenimento. Porque não tem como, são dois os problemas fundamentais nesse tipo de evento. O primeiro é a própria forma. Então, por exemplo, quando as pessoas querem deixar a coisa mais estruturada, normalmente eles colocam, tipo, 5 minutos para cada um, réplica, tréplica, pode ter, variando entre alguns temas, um pergunta, depois outra pergunta. Mas a verdade é que, a partir do momento que você coloca algum tempo, o que acontece é que a tendência do debate, o incentivo do debate, é para que ele deixe de ser efetivamente uma conversa e vire só duas palestras intermitentes. Então, capitalismo versus comunismo. O que acontece, a 5 minutos de cada um, você vai ter, de um lado, uma pessoa fazendo todo um discurso retórico defendendo o ponto dela, do outro lado, a pessoa fazendo a mesma coisa, e você só vai, em vez de assistir, por exemplo, o que seria 1 hora de vídeo de um, 1 hora de vídeo de outro, você vê um debate, sei lá, de 2 horas, em que eles vão se revezando de 5 em 5 minutos. Porque mesmo que tenha que ter alguma mínima sincronia entre o que os dois estão falando, normalmente eles nunca praticam a disciplina dialética, que é responder o que o outro está falando usando os mesmos termos dele, ou no mínimo encontrando alguma terminologia em comum. Isso para dizer o mínimo, não é? Então, o formato do debate é um problema, e é claro, quando você não coloca esse formato de tempo rígido, a tendência maior é que vire aí sim uma briga, né? E tenha, quem sabe, mais baixaria ainda. Mas o formato também não. O ponto é que você é condenado dos dois lados. Se não pode ter formato e não pode não ter formato. E o segundo problema já não é mais a forma, mas é a matéria do debate. Porque, com todo respeito aos nossos influenciadores aí, mas geralmente
nós não temos pessoas realmente qualificadas para falarem dos assuntos. E quando nós temos uma pessoa qualificada, nós não temos um bom interlocutor. Então, já que eu citei o caso então do tal maior QI e do Nogué, o que acontece é que simplesmente uma pessoa sabia o tema, que era as 5 vias de Tomás de Aquino, e a outra pessoa só não sabia o tema. E até aí eu não preciso nem questionar a inteligência, nem a boa vontade de nenhum dos lados, mas simplesmente o maior QI, ele não sabia do que ele estava falando. Ele parece que não estudou o tema ou não se lembrava, ele não tinha sequer memorizado quais eram os argumentos e a linha de raciocínio de cada uma das 5 vias, para aí sim ir lá e provar, colocar o problema específico na argumentação, no caso de São Tomás. E nesse debate ficou muito evidente, mas normalmente é assim em todos. Então, comunismo versus capitalismo. Normalmente, ou o capitalista não estudou Marx, ou o marxista comunista não estudou, sei lá, o anarcapitalismo, Mises. Um simplesmente não sabe qual é a literatura um do outro, não sabe qual é a bibliografia um do outro, ou seja, não domina um assunto. E aí volta aquilo que eu comentei antes. Quando as pessoas não conhecem o assunto, tende a virar uma palestra, do mesmo jeito. Porque, no mínimo, mesmo com eles tentando chegar a uma conclusão, se os dois tiverem a boa vontade de engajar nessa discussão dialética, o que vai acontecer é que eventualmente vai virar uma palestrinha para um lado ou para o outro, porque vai ficar óbvio que um está tentando ensinar algo ao outro. E isso também não cai bem pro público, né? De quem está sendo ensinado, né? E no fundo é porque né? Se fosse até só um entretenimento qualquer, assim, seria até um pouco mais justificável, né? Bom, as pessoas precisam de algum entretenimento. O problema é que isso tudo que é montado causa um engano mesmo, causa uma ideia errada nos espectadores. Porque eles podem acabar, não sabendo que é um puro entretenimento, achando que eles estão aprendendo alguma coisa, achando que o argumento de um lado ou de outro foi refutado e coisa e tal. Ou mesmo, isso na parte da forma, formalmente, nos argumentos. Ou talvez, até pior ainda, eles imaginam que as pessoas que estão debatendo aquele assunto efetivamente têm algum grau de autoridade com relação a ele. O que talvez até ali no caso do Nogué tenha, porque efetivamente, se não me engano, o Nogué escreveu algum livro a respeito de São Tomás de Aquino, então ele tem autoridade em sentido estrito, né? Ele é autor de algo a respeito do tema, mas é um ponto fora da curva. Mesmo esse debate é um ponto fora da curva, porque a maioria dos outros são duas pessoas falando sobre temas dos quais elas nunca estudaram, só ouviram de orelhada, ou pior, né? Ou quando só copiam uma agenda de um lado ou de outro. Só copiam a cartilha do seu lado, né? Então, é por isso, né, é por tudo isso que eu não assisto mais debates. E já não faço há algum tempo. Me arrependi de ter assistido a este. Felizmente eu ouço as coisas em 2x enquanto estou fazendo alguma outra coisa necessária, né? Mas fica aí a súplica
para que as pessoas simplesmente parem de ouvir debate, parem de incentivar essa cultura, parem de se enganar, parem de depositar confiança em pessoas que não merecem, e parem de enganar a si mesma achando que está aprendendo algo. E pare de espantalhar os lados contrários também. É isso.